Explicação das páginas 19 a 23 da apostila de matemática. Multiplicação de decimais. Alessandro confecciona toalhas de mesa retangulares para hotéis e restaurantes. Ele está finalizando uma encomenda de 2 dúzias de toalhas que tem uma fita ao redor de toda a barra. Observe a figura ao lado que mostra as medidas das toalhas. Então, tem 1,40 por 2,30 m. Não esquece que são retângulos. Retângulos têm 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Então, aí vai ter 2 lados de 1,40 m e 2 lados de 2,30 m, ok? A fita é vendida em rolos com 20 metros cada. Quantos rolos de fita, no mínimo, ele precisará comprar para fazer esta encomenda? Primeiro, vocês têm que saber quanto ele vai gastar em cada toalha. Depois, multiplicar pelo número de toalhas que ele precisa entregar. E depois calcular quantos rolos de fita ele vai precisar para entregar a encomenda das toalhas com a barrinha lá de fita, ok? Júlia e Pedro são atletas do ciclismo de pista e estão treinando para um campeonato. A pista do velódromo em que eles treinam mede 543,9 metros. E o objetivo de cada um hoje é percorrer 10.000 metros. Após completar 9 voltas, Pedro caiu da bicicleta. Ele chegou à metade de seu objetivo? Sim ou não? E justifique sua resposta por meio de cálculos. Tia, para que esses quadradinhos? Para vocês saberem exatamente onde é a unidade, dezena e centena e para não ter problema na hora de colocar os números aí para fazer as contas, tá? Para não ter problema de trocar os números de lugar. Júlia deu 12 voltas e parou porque estava muito cansada. Quantos metros ainda faltavam para ela alcançar o objetivo? Então, presta atenção. São 12 voltas vezes, o tamanho lá do velódromo, ok? Não esquecendo que o objetivo tanto da Júlia quanto do menino, que eu esqueci o nome, era correr 10.000 metros. 10.000, tá bom? Júlia e Pedro, o nome é Pedro, gente, desculpa. Júlia e Pedro estão treinando para melhorar suas velocidades. Observe no gráfico o desempenho de cada um em 4 corridas ao percorrer uma volta na pista. O Pedro está de verde e a Júlia de azul, ou roxo, não sei, gente. A minha apostila, a cor não é muito legal. Na primeira volta, o Pedro fez em 80 segundos e a Júlia em 95 segundos. Na segunda volta, o Pedro fez em 55 segundos e a Júlia em 60. Na terceira volta, o Pedro fez em 60 e a Júlia em 55. Na quarta volta, o Pedro fez em 50 segundos e a Júlia em 55. Escreva um texto contando como foi o treino de velocidade dos 2 atletas nessas 4 corridas. Calcule a área e o perímetro de cada um dos terrenos a seguir. Tá? Lembrando que o terreno, gente, esse aí é retangular. Então, as medidas que nós temos: 43 metros de um lado e do outro 22,7 metros. Lembrando que área é lado vezes lado e perímetro é a soma de todos os lados. Tá bom?
essa aí é o terreno A. Então, tá aqui, área e perímetro, vocês vão usar a malha quadriculada para fazer, ok? O terreno B. O terreno B tem as medidas de 25 metros e de 28 metros. Lá em cima, 10,7 metros, 11 metros. Tem uma medida que está faltando, tá? E tem a de 14 metros. Então, nós temos aí só 5 medidas, está faltando uma, ok? Perímetro e área. Toma cuidado, gente, tem uma medida que está faltando. Tem uma lá de 10,7 e aquela medida inteira embaixo tem 28. Então, toma cuidado para calcular aí a medida que falta, ok? O terreno retangular com 17 metros de largura e 58,3 metros de comprimento. Aí vocês vão calcular a área e o terreno. Lembrando que área é lado vezes lado e perímetro é a soma dos 4 lados, ok? Use a calculadora. Aí pode, porque tem desenho de calculadora. Não é para usar calculadora na apostila inteira, não. Use a calculadora para fazer as multiplicações e anote os resultados ao lado delas. 10 vezes 1,3, 87,91 vezes 10, 10 vezes 0,458, 5,462 vezes 10, 0,70 vezes 10, 329,405 vezes 10, 10 vezes 2,47, 800,4 vezes 10, 8,4 vezes 10. Gente, é exatamente isso que vocês têm que colocar na calculadora, tá bom? Não esquece que depois de cada continha, vocês apaguem para não misturar os resultados, tá? Compare os produtos com os números que estão sendo multiplicados por 10. O que é possível notar? O que é produto, tia? É o resultado, tá? Confira se a sua resposta tem relação com a representação da página a seguir. Vamos ver? Tá aí. 10 vezes centena, dezena, unidade, décimos e centésimos. 23,64. 10 vezes 23,64 é igual a 236,4. Isso está correto? Não é porque está na apostila que vai falar, a tia está na apostila, então está certo. Tá certo? Foi empurrado mesmo para a esquerda? Ó, o 4 estava no centésimo, ele foi para o décimo. O 6 estava no décimo, foi para a unidade. O 3 estava na unidade, foi para a dezena. O 2 estava na dezena, foi empurrado para a centena. É isso mesmo que acontece? O número 23,64 tem 2 dezenas, mais 3 unidades, mais 6 décimos, mais 4 centésimos. Depois de multiplicado por 10, ficou com 236,4, que tem 2 centenas, mais 3 dezenas, mais 6 unidades, mais 4 décimos. Quando o número decimal é multiplicado por 10, ele é empurrado uma ordem para a esquerda no quadro de ordens. Note que a vírgula fica fixa entre a ordem das unidades e a ordem dos décimos, pois a função dela é separar a parte inteira da parte decimal do número. Novamente, use a calculadora para fazer as multiplicações a seguir e anote o resultado nos quadros. Pode usar a calculadora só quando a atividade pede, hein? Pelo amor! 2,516 vezes 10,
2,516 vezes 100 e 2,516 vezes 1.000. 0,42 vezes 10, 0,42 vezes 100, 0,42 vezes 1.000. 72,358 vezes 10, 72,358 vezes 100 e 72,358 vezes 1.000. 83,1 vezes 10, 83,1 vezes 100, 83,1 vezes 1.000. 0,629 vezes 10, 0,629 vezes 100, 0,629 vezes 1.000. 1,6 vezes 10, 1,6 vezes 100 e 1,6 vezes 1.000. Pinte de amarelo os quadros com as multiplicações por 100 e depois compare os produtos. O que é possível notar? Lembrando que produto é o resultado. Escolha outra cor para as multiplicações por 1.000 e escreva o que você notou. O que acontece com os produtos em cada quadrinho ao serem multiplicados por 10, por 100 e por 1.000? Complete as frases usando algumas das palavras a seguir. As unidades, 3, 2, esquerda, direita e os décimos. Quando o número é multiplicado por 100, ele é empurrado pontinhos, ordens para pontinhos no quadro de ordens. Quando o número é multiplicado por 1.000, ele é empurrado pontinhos, ordens para pontinhos no quadro de ordens. Em um número qualquer, a vírgula está sempre entre pontinhos e pontinhos. Um número formado por 6 dezenas mais 9 unidades mais 3 décimos foi multiplicado por 10. Qual é o produto? Escreva a sua decomposição. Um número formado por 9 centenas mais 8 dezenas mais 0 unidades mais 7 décimos foi multiplicado por 100. Descubra o produto e escreva a sua decomposição. Um número formado por 7 unidades mais 5 décimos mais 3 centésimos mais 8 milésimos foi multiplicado por 1.000. Escreva o resultado e sua decomposição. Um número formado por 8 centésimos foi multiplicado por 10. Escreva o produto e sua decomposição. Um número formado por 4 décimos e 9 centésimos foi multiplicado por 1.000. Escreva o resultado e sua decomposição.